Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu venho trazendo o nosso assunto, não mais ou menos importante, mas com um pensamento ou intuito de fazer você pensar, fazer você refletir. Hoje eu venho ao nosso assunto como uma pergunta para você. O que eu quero e até onde eu consigo ir com a hemodiálise? Porque, afinal de contas, o céu é o limite. Então, bom, eu venho aqui também com o pensamento de colocar uma ou mais uma sementinha de esperança, digamos assim, aí dentro de você. Mas por que uma ou mais uma? Porque se até agora, com todos os vídeos que eu já postei lá no meu canal, eu ainda não consegui, vai que hoje dá certo. Então, quando a gente nasce, nós somos criados pelos nossos pais. Talvez a gente já tenha um ou mais irmãozinho ou irmãzinha nos esperando, a família, amigos, enfim. Eu, pelo menos, fui criada assim. E você? Se você quiser, me conta aqui embaixo nos comentários. E quando a gente é criança, a gente é muito de observar, de querer ser igual a esse ou aquele, ou fazer como ele fez, porque a gente vai muito, digamos assim, no exemplo. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai, digamos que, ganhando, digamos assim, crenças limitantes, que, sem a gente perceber, a gente vai fazendo com que a nossa vida vai se travando. E esse travamento, gente, pode ser em uma ou várias áreas da nossa vida. E às vezes, essas crenças faladas para nós vêm das pessoas das quais a gente mais ama. Por exemplo, alguém da nossa família, ou inclusive até pode ser de uma pessoa que não seja da nossa família, mas que a gente tenha uma confiança, digamos que além, ou que a gente leve ou veja essa pessoa como uma autoridade, né? Por exemplo, quem já ouviu aquela frase? Dinheiro não é capim, né? Aqui, indiretamente, a pessoa está simplesmente comparando a gente com um burro, né? Levando para o lado da ironia, porque quem que vai passar? Gente? Então, ou você acha que eu faço dinheiro ou que eu tenho uma plantação de dinheiro. E aí eu convido você, o que você acha da gente brincar um pouquinho com a imaginação? Vamos imaginar que amanhã é o seu dia de folga lá da clínica onde você faz as suas sessões de hemodiálise. E aí você acorda, você vê assim pelo escurinho da janela que tem um sol lá fora. Você levanta, abre a janela, sente aquele sol quentinho assim no seu rosto. E aí quando você abre os olhos, você dá de cara assim com o seu pomar. E aí você vê uma plantação de dinheiros. E como a imaginação é nossa, vamos ser bem fértil. Aí imaginou assim um monte daquelas notinhas de 200 assim chacoalhando, esperando para ser colhidas. Já parou para pensar nisso, gente? Já imaginou que legal se isso realmente existisse? Pois é. Mas infelizmente não é bem assim a nossa realidade. Ou às vezes ouvimos coisas bem piores, como por exemplo, você nunca vai ser nada na vida, ou eu queria ver o que seria de você se não fosse eu. Ah, fala sério, né, gente? No mínimo essa pessoa, sem querer julgar, deve estar se achando a última bolachinha do pacote, né? Mas enfim, vamos lá.
Todas essas coisas ditas, como tantas outras, existem por aí afora nesse mundão, que vai fazendo com que aos poucos, com que a gente vai se distanciando do nosso eu, da nossa essência, vai fazendo com que a gente aos poucos vai perdendo a capacidade de se achar capaz de conseguir alguma coisa ou de fazer algo. Faz com que a gente vai perdendo a autoestima, vai perdendo a confiança, vai desanimando até da vida. E isso pode até levar a uma depressão, pois é. E às vezes, como ela aprendeu, digamos assim, que ela não presta para nada, ou que ela nem mereça o dom da vida, e faça até o seu próprio suicídio, né? Você já parou para pensar nisso? Por acaso você pensa como ou nas coisas que você fala para as pessoas que você ama ou para as pessoas que estão à sua volta? Pois é. Mas então, por que eu estou te falando tudo isso, gente? Para você refletir, para fazer você refletir, para você aprender ou tentar usar a gratidão, para você ver que nem tudo o que as pessoas falam para nós, por mais que ela ou elas nos amem, ela não está totalmente certa. Ou você acha que alguém é dono da razão? Ela simplesmente te falou todas essas frases, ou até muitas outras, quem sabe até piores, porque ela ouviu, porque foi como ela cresceu, ou como ela foi criada. E querendo ou não, a gente acaba até que inconscientemente fazendo isso, às vezes até achando que a gente está fazendo uma grande coisa na vida da pessoa. E às vezes a gente até acaba fazendo, porque dependendo do que a gente fala ou de como a gente fala, a gente pode destruir. E será que essa pessoa vai conseguir levantar de novo? Aí você deve deixar de viver com quem lhe diz isso tudo? Talvez. Mas talvez isso seja algo que a pessoa tenha dentro dela e às vezes pode ser até um pedido de ajuda mascarado. Quer ver? Agora eu vou lhe contar isso dentro das minhas histórias. A vida inteira eu ouvi de algumas pessoas, inclusive da minha família, ou de pessoas que fazem parte da minha família, que eu tinha que entender que eu era doente. Aí eu me perguntava muito, será que só porque ou simplesmente porque eu tenho uma cadeira de rodas, eu tenho que entender que eu sou doente? Em contrapartida, eu tive a minha avó, que não teve estudo, mas que era uma grande pessoa. E desde criança, ela sempre me falava que eu era muito inteligente. No começo eu não entendia, porque afinal de contas eu achava que tinha que ir para a escola para ser inteligente. E que eu poderia ser o que eu quisesse na vida. Que eu poderia estudar, trabalhar quando ficasse adulta. E aí, por conta do meu trabalho, eu poderia ter o meu carro, poderia ter a minha casa e fazer as coisas como eu quisesse ou do meu jeito. Você conseguiu sentir a diferença do que eu lhe contei? Pois é, e eu guardei isso que a minha avó me ensinou, que eu poderia ser o que eu quisesse, como uma verdade tão grande, que até hoje, quando eu fecho os olhos, eu vejo a minha avó e bem esse pensamento me dizendo isso. E isso que me dá energia
para mim conseguir seguir em frente. E é isso que eu quero que aconteça com você, que você use a sua energia a seu favor, fazendo as coisas para o seu bem, como também, por que não, para o bem do seu próximo. Mas que você consiga pegar para si mais as coisas boas que lhe dizem que as ruins. E eu poderia lhe dar milhares, mas milhares, gente, de experiências, porque com a cadeira de rodas eu já ouvi e ainda ouço muito preconceito, sendo que às vezes é até de uma maneira descarada. Eu tento levar na ironia, às vezes deixo a pessoa, digamos, com um pouquinho de vergonha, só para ver a cara dela. E até às vezes eu respondo ela com uma piada ou jogando de volta, tipo a pedrinha. Por exemplo, e se fosse com você? E se fosse você? Ou como você faria se fosse você no meu lugar? Outro exemplo que eu posso te dar foi o de 2004, ao qual eu vivi. Porque lá em 2004 foi quando eu falei que eu queria transplantar pela primeira vez. Teve pessoas da minha família que deram risada na minha cara. Outras me deixaram na dúvida me perguntando, mas Rúbia, você assim, desse jeito, acha que vai conseguir? E eu simplesmente fui e fiz. Foi fácil? Não. Valeu a pena? Talvez. Pelo menos por 2 anos e meio, mais ou menos isso, eu não precisei depender daquela máquina. Mas voltei para hemodiálise. Sim. E hoje, felizmente ou infelizmente, eu também dependo daquela máquina para viver. De novo, que nem você. Mas até quando? Eu não sei. O futuro a Deus pertence. Isso é a única coisa que eu sei. Mas, gente, vamos voltar ao foco. O que eu quero? Até onde eu posso ir? Será que você consegue responder essa pergunta para a pessoa mais importante do mundo, ou seja, para você mesmo? Você consegue distinguir do que eu quero para o que eu preciso no momento? Por exemplo, talvez agora de momento você tenha o sonho de transplantar. Em contrapartida, no momento, o que você realmente está precisando é fazer ou ter uma fístula. Mas e aí, será que é certo correr atrás, digamos assim, do transplante se você precisa de agora uma fístula para poder fazer, digamos assim, bem feita as suas sessões de hemodiálise e assim ficar bem, se estabilizar e fazer o teu transplante com o teu corpinho tendo uma melhor qualidade de vida? Você já pensou nisso? Será que não seria melhor você aprender a se cuidar, fazer a sua fístula, estabilizar enquanto aguarda, e aí, quando for para o seu transplante, ele ser apenas, digamos, mais um desafio que você está superando, e quando você olhar para trás, todo orgulhoso, você pensar, eu venci, eu consegui ter a liberdade daquela máquina de novo. E olhar para ela e simplesmente agradecer por tudo o que você sobreviveu e ao que você viveu com a ajuda dela. Então, gente, vamos sonhar, vamos fazer metas dos nossos sonhos e vamos realizando uma de cada vez. Se a meta que você fizer, você achar ela
grande demais e aí bater aquela insegurança, por exemplo, eu não vou dar conta, divida ela. E essa divisão a gente chama de submetas. Então, vai dividindo ela, mas não vamos colocar medo, não vamos colocar insegurança, não vamos colocar ansiedade. Vamos nos transformando e nesse, dando um passo de cada vez, vamos adquirindo confiança, fé, foco, talvez disciplina, e assim vamos conquistando cada um passo a passo. Vai ser para amanhã? Não. Mas se você tiver como objetivo fazendo uma de cada vez, com certeza você vai chegar lá. É fácil? É difícil? Aí depende de como você vai olhar para elas, de como você vai agir para alcançar cada uma delas. Mas se eu conseguir, por que você não pode? Já parou para pensar nisso? Não é muito diferente para mim fazer as coisas acontecerem de você. Talvez para você pode ser até mais fácil, pois eu não te conheço. Eu não sei se você tem uma cadeira de rodas ou alguma outra deficiência física. Você precisa simplesmente fazer nascer aquela sementinha de esperança, digamos assim, e talvez essa ou a sua próxima sessão de hemodiálise seja a sua última sessão de hemodiálise. Você já parou para pensar nisso? Hein, gente? Mas e aí? Como você está hoje? Você consegue responder isso? Você consegue me dizer ou dizer para você? Como você está se cuidando? Como está o seu pensamento hoje? Positivo ou negativo? O que você espera do seu futuro na sua vida? Quanta coisa boa você já conseguiu fazer com ou sem aquela máquina? E quantas você ainda pode fazer enquanto você ainda é dependente daquela máquina? Como você anda sonhando ou você acha que porque você faz hemodiálise você não tem o direito de sonhar ou de realizar sonhos ou um simplesmente sonho? Você vive ou você apenas existe porque você permitiu perder a esperança? O que você deseja para a sua vida? Você consegue responder isso apenas para você? Às vezes, podemos não ter respostas para todas essas perguntas ou para alguma delas, como também para tantas outras. E tá tudo bem, gente. Aí é o momento de pensar, será que eu não estou precisando de ajuda para dar um empurrãozinho na vida? Né? Gente, ninguém nasceu sabendo. Não é feio ter dúvida, buscar ajuda ou ter adquirido uma baixa autoestima através de alguém. Isso simplesmente acontece porque a gente tem confiança ou talvez amor por aquela pessoa. Para e pensa comigo. Uma pessoa que você não tem muita afinidade vem e te fala algo negativo. Aí você pode pensar, nem sabe nada da minha vida e se acha no direito de falar. E simplesmente passa. E aí você faz o quê? Você segue. Aí vem aquela pessoa que você ama ou como você vê como autoridade e fala algo que aí pega em você. Gente, por mais que a gente não queira, como eu falei, isso já aconteceu comigo. E é como cai e levanta, tá? Umas vezes mais fáceis que outras, umas mais rápidas que outras, enfim, outras nem tanto.
E um exemplo que eu posso te dar foi por conta dessas, digamos, coisas ruins que eu vi lá no passado, que tiraram o eixo da minha vida. E eu acabei que largando até a minha faculdade, porque no momento eu não consegui olhar, como a gente diz, olhar de fora e conseguir entender todas essas coisas que eu falei para você. Mas o que eu quero com tudo isso? Eu quero que você consiga viver o seu melhor sempre, que você seja o melhor. Seja você dependente, ou talvez não daquela máquina, porque afinal de contas, você pode ser um acompanhante. Lógico que você se cuide, que você se preserve, como eu sempre falo. Sempre, gente, sabe? Mas que principalmente que você viva um dia de cada vez. Não precisa se atirar de um paraquedas para as pessoas verem o tão grande é a sua coragem. Não tem necessidade. A gente já tem muitos momentos de desafios e de coragem lá dentro daquela clínica, né, gente? Às vezes até quando a gente está fazendo a nossa sessão de hemodiálise ou quando a gente entra numa crise. A gente vai aprendendo, a gente vai pegando, digamos, garra no dia a dia. E com isso a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se transformando. E essa transformação é bem melhor quando é para o melhor. Mas busque seus sonhos, independente dele ou deles serem pequenos, ou talvez alguém achar que eles são grandes demais para você. O sonho é teu, então viva ele. Acredita nele, imagine ele, sabe? E dê um passo de cada vez, que com certeza você vai alcançar. Então, viva, sonhe, se realize, faça acontecer. Dê um passo de cada vez e se cuide, se preserve, se permita, tá bom? É o que eu desejo do fundo do meu coração para você. Então, como eu sempre falo, se você gostou do meu vídeo, deixa um like. Se você quiser me contar um pouco da sua história ou de alguma experiência, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ter essa vivência com você. Afinal de contas, talvez a gente se conheça nesse mundo aí fora, ou talvez não. E se você quiser saber quando que eu vou postar o meu próximo vídeo, se inscreva no canal. Assim que eu postar, você vai receber e vai poder assistir ele fresquinho. Tá bom, gente? Se cuide, se preserve e sonha. Mas, em contrapartida, não esqueça de viver. E viver um dia de cada vez, tá bom? Um beijo no seu coração.